qual eucalipto comprar. Aí vem a pessoa e fala, eu quero um eucalipto. Aí eu pergunto, qual eucalipto? Aí a pessoa descobre que existem tipos de eucalipto. Ou então as pessoas procuram o eucalipto para o sistema respiratório, porque a gente já sabe, classicamente falando, que o óleo essencial de eucalipto é para o sistema respiratório, é indicado para afecções respiratórias. Quais são os tipos de eucalipto que você encontra no mercado? Existem diversos tipos de eucaliptos no mercado. Existe o eucalipto citriodora, existe o eucalipto globulus, existe o eucalipto radiata e por aí vai. E aí é muito engraçado que acontece? A pessoa chega pra mim e fala assim, né? Porque eu tenho uma loja especializada em aromaterapia e eu faço revenda de produtos de aromaterapia, né? Incluindo os óleos essenciais. Aí vem a pessoa e fala assim, o médico recomendou eu usar o eucalipto e tal, assim, sei lá, usar o eucalipto na nebulização, o médico recomendou. Aí eu falo assim, beleza, então ótimo, já que você tem uma recomendação, me fala qual é o tipo de eucalipto que ele recomendou. Não tá escrito aqui. Então o médico não entende de aromaterapia. Ou então a terapeuta, né, pega a pessoa e fala assim, usa eucalipto, que é ótimo para o sistema respiratório, para afecções respiratórias, coloca no difusor. Aí vem a pessoa, minha aromaterapeuta recomendou eucalipto, ótimo, qual eucalipto? Ela não falou. Se ela não falou, ela não é aromaterapeuta. Não é aromaterapeuta profissional, desculpa, tá? Então você tem que conhecer as possibilidades para você saber orientar quem você está atendendo. Porque às vezes as pessoas fazem curso, por exemplo, na marca XYZ e decora aquilo ali. Mas para você falar que é aromaterapeuta, você tem que saber o porquê que está usando aquilo, indicar aquilo, forma de uso correto, contraindicações e por aí vai. Então, eu tô aqui para explicar os tipos de eucalipto. E aí a gente tem que lembrar, né? Existem mais de 500 espécies catalogadas. Então eu vou falar dos 3 principais eucaliptos que as pessoas confundem. Gente, eu tenho uma pessoa que falou que se titula como aromaterapeuta, comprou um monte de lavanda, falou pra mim, nossa, eu comprei num preço ótimo. Falei, comprou? Gente, eu não acho a lavanda num preço ótimo. Eu só acho lavanda nesse preço aqui. Aí quando eu fui ver, ela comprou. Tudo lavanda brasileira. Ela nem sabia que existia diferença. Então, gente, pelo amor de Deus, você que fala que você é aromaterapeuta, que você trabalha com os óleos essenciais, saiba diferenciar. Não cola na marca que você trabalha. Entenda o porquê você está indicando aquilo. Eu falo muito isso. Com 5 óleos essenciais, você faz 31 combinações diferentes. Você faz 31 maneiras de você oferecer aquelas propriedades terapêuticas. Aí vem a pessoa e fala assim, não, você tem que comprar 10 óleos essenciais, você tem que comprar esse kit aqui, porque senão você não está completo. Conversa. Tá? Então, perceba, entenda, estuda o que você está fazendo. Eu peço isso. E aí, vou falar uma coisa para você. Tipos de eucalipto, né? Existem mais de 500 espécies. Quais são os óleos essenciais que eu vou falar aqui hoje? Eucalipto globulus, radiata e citriodora, que são os 3 mais comercializados, digamos assim. Vocês vão ver outros eucaliptos. E aí, o que é importante você observar para início de conversa no rótulo? Vai estar lá escrito a nomenclatura popular, o nome comercial e embaixo a nomenclatura botânica. E aí a nomenclatura botânica do eucalipto globulus, por exemplo, é Eucaliptus globulus. E o que são esses 2 nomes na nomenclatura botânica?
O primeiro nome é o gênero e o segundo nome é a espécie. Então, o eucalipto radiata e o eucalipto radiata e o eucalipto globulus têm o mesmo gênero. Eles começam com a mesma nomenclatura botânica, eucaliptus, tá? O segundo nome, que é a espécie, é que faz toda a diferença. E aí você tem lá Eucaliptus radiata, Eucaliptus globulus. E aí, como o uso das plantas aromáticas, a gente já sabe, é ancestral, né? Ou desde que o homem é homem, ele busca na natureza substâncias medicinais para se cuidar. E o eucalipto, ele sempre trouxe essa informação de sistema respiratório, tanto na sua maneira de ser, que a gente chama de assinatura das plantas aromáticas. E o que são a assinatura das plantas aromáticas? É a observação da natureza, é você observar como ela se comporta, é observar o seu formato, é estudar o que ela está querendo dizer pra gente. E o eucaliptus, de maneira geral, eles são o quê? Altos, aéreos, né? Então, quando ele traz essa assinatura para o ser humano que desconhecia as moléculas químicas daquela época, ele já trouxe essa informação de o eucalipto é aéreo, o eucalipto serve para as vias aéreas. E aí, quando você atravessa uma região de plantação de eucalipto, por exemplo, você sente aquele frescor, né? Você sente aquele frescor por fora e aí parece que aquece por dentro. O eucalipto é isso, né? Então, eu gosto muito do eucalipto para sistema respiratório. Agora vamos às diferenças. Eucalipto globulus. O eucalipto globulus. O que acontece com o eucalipto globulus? O principal molécula dele, o majoritário que a gente chama, né? O princípio ativo majoritário dele é o eucaliptol. E quem é o eucaliptol? É o 1,8 cineol. E o que é o cineol? Gente, o cineol é aquele que dá uma coceirinha no nariz. Vocês já perceberam isso? Às vezes você pega um eucalipto, dá aquela fungada e aí dá uma coçada no nariz. É o que o eucaliptol provoca, é uma contraindicação dele. E aí você tem que tomar cuidado quando você utiliza óleos essenciais ricos em eucaliptol, ricos em 1,8 cineol, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Para, por exemplo, crianças. Se o adulto sente essa coceirinha, você imagina a criança, né? E quando a gente está falando em criança, dentro da aromaterapia, a gente está falando de crianças até mais ou menos 8 anos de idade, tá? A gente não pode esquecer disso também. São informações que eu sempre vou abrindo parênteses aqui no meio do vídeo para a gente entender, né? Então, o eucalipto globulus, ele é muito rico no cineol. E o que é o cineol? É o óxido terpênico. É uma molécula que dá essa coceirinha, mas que é excelente para o sistema respiratório. Então, o eucalipto globulus a gente indica para afecções respiratórias em adultos. Agora, se você está trabalhando um adulto que é muito alérgico, muito sensível em termos respiratórios, eu não recomendo o eucalipto globulus, porque ele é forte, tá? Ele é bem forte. O segundo óleo essencial que eu recomendo é o eucalipto radiata. E qual é a diferença entre o eucalipto globulus e o eucalipto radiata? É esse teor de óxido terpênico, é esse teor de cineol, esse teor de 1,8 cineol, tá? E uma informação importante, a aromaterapia clínica, ela é praticada na França, ela é conhecida na França, ela nasceu na França, né? E a Anvisa francesa
proíbe o uso dos eucaliptos para crianças até 2 anos de idade. Então, pense antes de você indicar o eucalipto para uma criança, porque as crianças elas podem responder de uma maneira bem alérgica ao eucalipto, porque ele é forte, tá? E o eucalipto radiata, em particular, ele tem menor teor de cineol, e é por isso que a gente gosta dele para crianças, né? As pessoas falam assim: "Ah, o eucalipto radiata é de criança". Gente, vamos entender por que que é e por que que é indicado para criança. E aí, lá atrás, né, a Anvisa francesa proíbe lá o uso do eucalipto até crianças até 2 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. Eu recomendo, eu gosto de usar o eucalipto para criança. E uso o eucalipto radiata diluído com outros óleos essenciais. E aí eu recebo a propriedade terapêutica do meu cineol para aquela afecção respiratória, né? Mas eu não irrito as vias aéreas dessa criança. Legal, né? Agora, o terceiro eucalipto que eu falei hoje, o eucalipto citriodora. O eucalipto citriodora, gente, é o eucalipto que você sente o aroma lá na sauna, tá? Abriu o eucalipto citriodora, na hora você vai falar cheiro de sauna, cheiro de piscina, cheiro de coisa de piscina, né? Essas coisas assim. É o eucalipto mais comum no Brasil. Então, o preço dele é muito bom. Aí vai a pessoa, fala assim: eu vou comprar um eucalipto porque a médica, a aromaterapeuta, a Sbrubble, sei lá quem, indicou o eucalipto. Aí entra no site e fala assim: nossa, o eucalipto glóbulos custa R$60. O radiato 80. Ah, o citriodora é R$25. Ah, vou comprar o citriodora. Mas, gente, o citriodora não tem nada de cineol. O citriodora, ele é rico em aldeídos terpênicos. Citronelau, citronelol, né? E para que serve esses aldeídos terpênicos? São anti-inflamatórios, excelente para patologias reumáticas, por exemplo. Então, o eucalipto citriodora você não vai utilizar para afecções respiratórias. Você vai usar para problemas reumáticos, para inflamações em juntas, tendinites, por exemplo, né? Paula, na falta de, eu posso usar o eucalipto citriodora? Pode. O eucalipto citriodora, ele traz também com ele todo aquele aroma refrescante, todo aquele aroma que traz aquela assinatura de vias aéreas. Mas para tratamento respiratório, eu recomendo o glóbulos e o radiata, tá? Então, eu trago nessa live, nesse vídeo, que as possibilidades são infinitas dentro do estudo da aromaterapia. Hoje no mundo se calcula mais de 300 óleos essenciais sendo comercializados. Fora as nuances que tem, né? Lavanda, perder de vista, tá? Então a complexidade química dos óleos essenciais, ela é grande. Cada óleo essencial tem mais de 100 moléculas químicas diferentes, mas você tem que compreender os ativos majoritários dela. E quem são os ativos majoritários? Aquela molécula que ele tem em maior quantidade. Então, na verdade, por exemplo, o eucalipto glóbulos tem 1,8 cineol. Com o glóbulos tem pessoa que sente muita coceira, né? Isso aí, coceira. Coriza, por causa do cineol. E aí você tem que usar o glóbulos com muita delicadeza, com muita sutileza, né? Eu retiro o eucalipto glóbulos da pessoa quando ela responde dessa forma. Eu faço opção pelo radiata. E mesmo assim eu coloco o radiata diluído em outra coisa, tá? O que acontece muito também, o cineol, ele tá presente lá na melaleuca, lá no tea tree. E é por isso que algumas pessoas respondem de forma alérgica não só no olfato, quanto na pele, no uso na pele do tea tree, tá? De melaleuca. E o que acontece?
O melaleuca, que é originário da Austrália, que tem a certificação lá da Austrália, né? Porque lá é uma planta, como é que eu falo? Controlada pelo governo, né? Então existe uma regra padronizada de teores, etc. O tea tree, a melaleuca de lá, se eu não me engano, é obrigatório ter no máximo 5% de cinel. No Brasil, não. O tea tree no Brasil já chega a 10%. Entendeu? Então, essas coisas é importante a gente entender a diferença. Então, a gente tem que conhecer, você tem que saber fazer a leitura do óleo essencial que você está recomendando. Você não precisa decorar isso. Basta você pegar uma ficha técnica daquele óleo essencial, tá? Tem livros que tem ficha técnica, tem apostila, quem é do programa Aromacer tem lá a apostila com as fichas técnicas, né? Tem lá as moléculas químicas. Algumas marcas disponibilizam a cromatografia, você tem que saber ler aquilo, gente. O pessoal fica assim, cadê a cromatografia? Mas não sabe nem ler aquilo. Sabe nem o que significa aquilo direito, gente. Hello? Então, você tem que pegar aquilo e saber ler. Bom, saber as famílias bioquímicas, colocar as moléculas dentro das famílias bioquímicas, não são muitas famílias bioquímicas, tá? Então, você tem que pegar as moléculas e falar, peraí, esse óleo essencial é rico em monoterpenos, é rico em aldeídos terpênicos, é rico em óxidos, em ésteres e por aí vai. Então, quando você começa a conhecer a leitura técnica de um óleo essencial, você começa a ter segurança para trabalhar, tá? E aí, eu sempre trago essa discussão. Sempre falo para as minhas alunas. Gente, eu posso ensinar, posso dar protocolos, como eu costumo fazer na minha rede social, dou 5 óleos essenciais para isso, 5 para aquilo, né? Para facilitar o seu trabalho. Mas na hora de substituir, na hora de você ter uma resposta negativa, na hora de você não ter resultado, você tem que saber substituir, você tem que saber olhar a ficha técnica dos óleos essenciais que você está se propondo a estudar, tá? Então você tem que saber qual é a família bioquímica que é dermoagressivo, qual é a família bioquímica que é neurotóxica, você tem que saber o que é irritativo de pele, o que não é irritativo de pele, o que é irritativo de vias aéreas, tá? Por exemplo, os aldeídos lá presentes lá no eucalipto citriodora, ele é irritativo de pele, ele sensibiliza a pele com o uso prolongado. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você vai recomendar o eucalipto citriodora lá para um problema de tendinite e a pessoa começa a responder com sensibilização de pele e você não sabe por quê. Então, você tem que saber, tá? O capim-limão tem isso também. É importante a gente saber essas diferenças. E é isso que eu queria esclarecer hoje. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo.